Hoje eu fiquei pensando sobre a questão da modelagem. E muita costureira, e eu antigamente, eu tinha muita resistência a fazer a modelagem. E eu acho que algumas costureiras têm isso. Eu especialmente, eu tinha muita preguiça. Eu achava que era um tempo que eu gastava, que eu poderia já estar costurando. E a modelagem, tá, ela é um tempo que a gente vai gastar ali. Você tem que tirar as medidas direito e vai riscar no papel. Só que ela é o primeiro caminho para a gente fazer a peça com qualidade. Não dá para a gente pegar e ir direto e cortando. Cada corpo, principalmente o corpo do feminino, cada corpo ele tem suas curvas. E a mulher tem muita curva. E a brasileira especificamente, ela tem muita curva. Muito seio, muito busto, gosta da cintura marcada. Então, tudo isso torna a modelagem mais. Tem que ser mais precisa para ela ficar bem feita, a roupa ficar bem feita no corpo. E eu tinha preguiça, porque realmente era assim, uma coisa que eu achava que poderia pegar qualquer molde, um molde já de um tempo que eu tivesse usado, e cortar. No caso de um blazer, alguma coisa assim mais reta, até funcionava. Mas no caso de um vestido, eu gosto de um vestido mais acinturado, mais bem, que modele o corpo. E a média da brasileira gosta disso. A gente gosta que a roupa realce o corpo. E aí a modelagem, ela é fundamental. Então, aquele tempo que a gente vai gastar riscando no papel para fazer a roupa, ele vai ajudar com que a roupa assente melhor. Ele não vai ser a solução para a roupa perfeita, porque cada corpo é um corpo, e por mais medidas que a gente tira, sempre tem, alguns corpos têm as suas especificidades, aquelas coisas bem características de cada uma. Às vezes a pessoa tem o busto aqui estreito, mas ela tem muito peito. Aí é uma característica que às vezes a modelagem, as regras da modelagem, elas não são suficientes para a gente trabalhar isso. Ou então ela tem a cintura muito fina, ou ela é mais reta, menos cintura. Tem gente que tem as costas muito largas. Eu tive uma cliente, ela tinha muito busto, mas ela era bem, as costas dela era bem estreitinha, então assim, quando eu fiz a modelagem, eu achei que a roupa não ia ficar adequada, porque ficou muito estreito as costas, viu? Aí a frente ficou com o volume do busto. Não, mas na hora deu certo, funcionou bem. Tive uma outra cliente também que ela tinha um corpo muito curto. Ela era bem mais alta do que eu, talvez uns 20 centímetros, 25 centímetros mais alta do que eu. Só que o corpo dela era mais curto, bem mais curto do que o meu. Quando eu cortei, eu fiz a modelagem e tudo. Quando eu cortei, eu achei tão estranho que eu cortei outra peça, colocando mais tecido na cintura, compridando mais o corpo. E eu tive que tirar tudo de volta. Então, é importante a gente tirar as medidas e conferir se é aquilo mesmo. Mesmo ali na hora que estamos tirando a medida. Porque, por causa disso. E por exemplo, a cliente que tem as costas muito estreitas, e às vezes isso aqui do ombro é muito pequenininho. E aí, quando a gente vai fazer a modelagem, você acha que tá errado. Mas não, é porque ela é estreitinha essa parte do ombro. Ou então, eu tive uma cliente também que ela tinha uma escoliose muito forte e que dava assim, de um lado do corpo do outro, dava quase 3 centímetros de diferença.
no ombro caído, né? Então, e ela gostava de usar blazer, camisa, e ela falava, não sei por que que a minha gola de um lado fica assim. É porque você tem um lado mais curto do que o outro, um lado torto. Então eu tentava sempre compensar nesse lado para a gola não ficar tão empapada de um lado, né? Ficar caindo demais. Então, assim, a modelagem ela não vai solucionar tudo, mas ela vai ajudar e é o primeiro passo para fazer a roupa bem feita. E tem uma coisa que é muito importante, são as medidas que a gente vai tirar. Eu vejo nesses sites que vendem roupa, principalmente esses sites da China e alguns grandes internacionais, que é busto, cintura e quadril. São medidas importantes, mas não basta só essas medidas, como eu estou falando aqui. Às vezes a pessoa tem um ombro mais estreito, ou então mais largo. Ou então ela tem a cintura, corpo mais curto, o quadril mais curto também. Eu tenho duas filhas, uma tem as pernas bem longas e o quadril dela é mais longo, e a outra é mais curta. Então, apesar de ter mais quadril, mais bunda, o quadril, a altura do quadril dela é menor do que a da outra. E são medidas assim, tá, você tira cintura, busto, quadril. Mas quando vai vestir a roupa, ela fica esquisita no alongado, ou curta, ou muito longa. Então, todas essas medidas, a altura da frente, a altura das costas, a cava, tamanho do ombro, tamanho das costas, o busto aqui, o busto alto, principalmente se a gente for fazer tomara que caia, a cintura, a altura do quadril. E aí também tem uma coisa que a gente tem a cintura, e normalmente eu, por exemplo, a minha cintura é muito alta. Mas eu não gosto, porque eu fico com a parte inferior muito comprida. Então eu gosto que a cintura do vestido fique mais baixa. Então isso tem que ser visto com a cliente, né? Como ela vai querer que faça a peça dela. E, e a gente, é como eu estava falando, a dificuldade que eu tinha era em fazer a modelagem, porque eu achava que eu estava perdendo tempo. Então eu já tinha feito um molde para aquela cliente, então eu achava que podia repetir. Posso, eu até repito, mas aí eu confio das medidas, porque se ela engorda um pouquinho, o busto, dependendo cada pessoa tem um local no corpo que ela aumenta com mais facilidade ou que ela perde com mais facilidade. Então tem aquelas que aumentam no busto, tem umas que aumentam na parte das costas aqui, outras aumentam na cintura. No meu caso, eu aumento a barriga, né? Então a cintura parecendo um bujãozinho. Outras é o quadril, as laterais às vezes, ou então o bumbum. Tem gente que são as pernas, que ela aumenta muito. Então, dependendo da roupa que a gente vai fazer, é importante conferir essas medidas, mesmo que já tenha um molde, para ver se tá tudo ok, se é aquilo mesmo. E realmente, fazer a modelagem, ela toma um tempo. Mas é um tempo que a gente vai ganhar lá na frente, depois na prova. Quanto mais bem feita a modelagem estiver, melhor, menos prova vai ter. Então, assim, é muito satisfatório, tanto para a gente quanto para a cliente, quando a gente faz a roupa e que ela, na primeira prova, você já está quase pronta. Então, é só aquela prova e ponto final. E eu não sei vocês, mas tem pessoas, tem clientes que não gostam de fazer prova. Realmente acham uma perda de tempo, e acha que ela vem, traz o tecido, tirou as medidas e depois ela vem buscar. E a peça sob medida não é. Porque também aquela roupa que a gente compra na loja pronta, ela foi testada em uma modelo. Então, assim, eu já fiz muita roupa, peça piloto,
para estilistas. E a primeira coisa normalmente que elas vêm pedir, quais são as medidas que você, padrão que você vai utilizar? Como é a sua cliente? Porque tem quem goste, eu já tive estilista que fazia plus size. Então, a cliente dela é diferente de uma cliente normal brasileira. Porque tem aquela tipo que tem muito quadril, muito bumbum e cintura fina. É um tipo. Tem a outra cliente que ela quase não tem peito. Tem a mulher que não tem quase peito. E cintura reta e pouco quadril. É outro estilo, outro tipo de pessoa. E tem já a maior, a menor, né? Então até tem a modinha, né? Para pessoas mais miúdas. Eu já tive uma colega que ela comprava roupa na seção infanto-juvenil, tão pequenininha que ela era. Ela falava, não adianta, não eu vou achar nada para mim na seção normal, eu tenho que ir na infanto-juvenil. Lá eu encontro no meu tamanho. Então, cada corpo é um padrão, e quando a gente vai fazer a modelagem, tem que considerar esse padrão, né? No caso, né, fazer peça piloto para uma marca, por menos peças que ela vá reproduzir, ela tem que definir qual é o padrão dela. Porque eu não sou um M do tamanho grande, eu sou um M no tamanho pequeno. Se for um tamanho menor, eu compro P ou PP. Se for numa grade para muitas pessoas, eu vou no PP, eu sou PP. Se for na média, até dá para ser um M, mas normalmente ou é um M ou PP. E uma forma que às vezes a gente vai fazer, que eu tinha problema quando eu fazia com peça para estilista, porque elas não traziam a medida. Ah, não, vai estar, então eu vou fazer as medidas padrões da EBNT. E às vezes a clientela dela, ela era mais alta, mais longilínea. E aquelas medidas, às vezes, não, porque ela tem a medida BNT, uma média do padrão brasileiro, mas ela é um pouquinho, o quadril é maior. E tem um estilo das brasileiras que não é esse quadril grande. Influência negra no sangue brasileiro é o quadril mais estreito. Então, a influência africana deixou o quadril, e a portuguesa também, o quadril mais largo, né? E aí a gente tem que levar em consideração essas coisas. E aí, quando a gente vai fazer a modelagem de uma cliente, uma forma que às vezes a gente falha é por não tirar todas as medidas e não tirar as medidas corretas. Então, todas elas têm que estar muito bem alinhadas no corpo, porque assim, o busto tem que ser realmente na parte mais saliente do busto, a cintura, na parte mais fina, que às vezes é a parte mais alta, e aí às vezes tem que tirar a cintura alta, a cintura baixa, quadril na parte mais saliente do quadril, do bumbum atrás. E se ela tem culote, tem que ver essa compensação no culote, porque pode dar problema depois. Também as medidas de altura, né? Altura do busto, altura do busto até a cintura, altura da frente, altura das costas. Que conforme o corpo, essas medidas são muito diferentes. Não é pouco, não. Às vezes são muito mesmo. Manga, né? Braço. E uma coisa que acontece, quando a pessoa está mais gordinha, tem muito caso, que já trabalhei para muitas clientes assim, que ela tem, o braço é grosso, aqui no meio do bíceps, é bem grosso, mas a cava aqui, ela é bem fininha, o braço é fininho aqui. Então, tirar essa medida aqui, ó, a circunferência da cava, eu acho importante, porque tem os padrões para a gente fazer a altura da cava. Mas aí a gente confere por essa medida, se tá ok, se é aquilo mesmo,
para não dar muita prova, nem a cava ficar muito baixa na hora da prova. Então, quanto mais essas medidas estiverem precisas, melhor vai ser a modelagem, mais precisa vai ser a modelagem. Outro erro que a gente comete, e eu cometi já bastante, de fazer com muita rapidez, não precisa dessa medida não, vai, faz e não confere ombro, não confere as laterais, não confere o busto, né, se está preenchendo mesmo, se aquela pence ali está suficiente para ocupar o busto, ocupar o espaço. E na hora que aí corta, monta a peça e vai provar, e aí dá muita alteração. Principalmente, acho que a alteração mais chata é quando a gente cortou demais a cava ou abaixou demais o decote, que aí não tem como voltar, né? Depois que eu falo, depois que cortou, não tem como colocar. Então é melhor deixar um pouquinho de tecido. Eu, na roupa sob medida, eu gosto de deixar as costuras um pouquinho maior do que 1 centímetro, 2 centímetros, 2,5, às vezes até 3, se a pessoa for uma pessoa mais gordinha. Eu prefiro deixar mais, que tem margem para... Porque o corpo que está maior, ele incha. E às vezes, dependendo do dia que vem provar, está muito apertado. E elas reclamam, e parece que a gente tem como tira hoje, amanhã eu coloco. Não é. Tirou. Não tem como colocar de volta, né? E outra coisa também, na pressa que a gente vai fazendo, na preguiça, eu sou mestre de... hoje eu procuro, já depois de ter errado bastante, hoje eu procuro conferir lateral, ombro, conferir todas as medidas, porque eu sei que se eu não fizer isso, depois eu vou ter que refazer. Ou então vai dar erro. E tem pessoas que levam numa boa, tem cliente que leva numa boa, não, tudo bem. Mas tem outras que ficam tremendamente impacientes se ela tiver que vir provar de novo. Então, é assim, tem que procurar fazer no máximo uma prova. Menos as noivas. As noivas é outra história. Noiva gosta de provar. Quanto mais prova, mais elas gostam, acham que vai ficar bonito. E realmente, se você fizer, conforme a roupa vai ser feita, precisa de várias provas. Mas se a modelagem também for bem feita e o corpo da noiva estiver estável, porque tem aquelas que querem emagrecer bastante antes do casamento para ficar bem na foto. E eu apoio, porque a foto é o que vai guardar. Né? Então aquele momento ali, antes que ela passou fome, vai ser esquecida. E vai ficar aquela foto dela linda, maravilhosa. E eu apoio totalmente que ela emagreça. E a primeira coisa quando vem uma noiva, vai emagrecer? Como você pretende estar com o seu corpo até lá? Porque para a gente já considerar na hora de fazer até o molde, tirar as medidas e ver o quanto vai ter que fazer para na época do casamento não ter que fazer muito, tá? Ajustando. Tive uma cliente, cada vez que ela vinha, tinha que ajustar, tinha que diminuir, porque ela estava num regime terrível. Ficou bom o vestido, só que dá muito trabalho. E aí ela tem que vir, cada 15 dias, pelo menos, fazer uma prova, né? Pra gente ir tocando a roupa. Aí é um trabalho tanto pra gente quanto para elas. Porque tem aquelas que têm disponibilidade de tempo e gostam. Mas tem aquelas que são muito ocupadas. Além do que um casamento, ele envolve, não é só a noiva fazer o vestido de noiva, envolve uma série de outras coisas que tomam o tempo delas, né? Então, eu acho assim, quanto menos prova, mais fácil para a gente e mais fácil para elas. E mais precisão vai ter na roupa, né? Então ela vai ficar mais bonita. Então, aquelas medidas, ombro, costas, altura de frente, altura, costa, altura do quadril, cintura, tudo importantíssimo serem bem tiradas, bem medidas. E então, para a gente ter sucesso, né, para a modelagem ficar bem feita,
É muito importante tirar todas as medidas, tudo que for possível. Tem conforme cada modelo, tem algumas medidas específicas para determinados modelos, né? Fazer a modelagem o mais precisa possível, fazer uma prova desse molde antes de fazer o molde do vestido definitivo. É um processo que demora, que toma tempo, mas que ele vai garantir um trabalho mais preciso, um trabalho mais bem feito. Eu acho essa etapa muito importante mesmo. E aí, na hora de cortar, né, deixar margem de costura, tudo isso muito importante para nossa peça ficar muito bem feita. Que é isso que a gente quer, apresentar um trabalho de excelente qualidade para nossa cliente. É isso que a gente. Eu acho que não é só o dinheiro que a gente recebe, o pagamento pelo trabalho. É saber que aquele trabalho ali deixou uma pessoa contente. E hoje em dia, quando qualquer pessoa, não só a noiva, mas qualquer outra pessoa que ela vem pedir uma peça sob medida, é porque ela quer alguma coisa especial, alguma coisa que a sente bem. Um dia desses eu ouvi uma pessoa falando, comparando sobre umas roupas lá. Não, ela não sabe escolher roupa, porque eu sei o que é uma roupa sob medida. Ela te veste bem, ela encaixa em você, então ela fica bem no seu corpo. Isso dá muito prazer. E pra gente, especialmente, saber que a pessoa vestiu uma roupa e se olhou no espelho e se achou maravilhosa, eu acho que não tem dinheiro que pague isso, não, viu? Pra gente, não. Não é o dinheiro que é mais importante. Realmente, esse ponto, ele é primordial. Ele é, assim, a chave de tudo a chave de ouro do nosso trabalho. Então, o tempo que a gente gasta fazendo, tirando medida, conversando com a cliente, para checar tudo que ela espera e fazendo a modelagem, ele é um tempo, não é gasto, ele é um tempo investido. Investido para ter um trabalho bem feito. E eu espero que vocês comente aqui quais as dificuldades que vocês têm nessa parte de modelagem. O que vocês pensam a respeito? Eu acho muito interessante a gente trocar essas ideias, porque eu vejo hoje em dia a função da costureira muito desvalorizada, como se qualquer pessoa fosse capaz de fazer. E não é. É um ofício que exige muita dedicação, muito aprendizado. É um ofício que existe desde que o homem existe, praticamente, desde que a civilização existe. Mas a gente vai ver lá na antiguidade, vestia-se aqueles caftas, aquelas túnicas, aquelas coisas bem sem muita elaboração, porque era o que existia. Quando eu estava estudando História da Ciência, que aí o professor falou que a máquina de costura foi inventada em 1850, eu pensei assim, meu Deus, vestir uma família costurando à mão. Imagina, casa, lençol, fronha, roupas de todo mundo, sem contar que era algodão, pesado. Então, hoje em dia a gente tem todo um arsenal de máquinas e de
variedade de tecidos, de recursos para ter roupas dos mais diferentes aspectos. Mas a função continua sendo tão importante, não é qualquer pessoa que costura. Precisa habilidades específicas. E isso tem que ser valorizado. A gente tem que se dar o valor que nós temos uma habilidade muito específica e que é muito tempo de dedicação para a gente chegar a fazer um trabalho de qualidade. Não, a gente não pode desvalorizar isso. A gente tem que, como eu vi alguém falar, uma peça bem feita é resultado de uma engenharia. Porque a gente, para fazer uma modelagem, a gente tem que ter um conhecimento de matemática, de geometria. A gente pode fazer sem esse conhecimento, mas sem aquela coisa tosca, parecendo um saco, né? A gente vê roupas aí muito pouco elaboradas. Mas se nós queremos fazer um trabalho que agrade tanto a nós quanto ao cliente, a pessoa que vai usar, é interessante, porque não é só quem usa que fica encantado com a peça. Quem vê também é muito agradável. A gente vê uma pessoa com a roupa bem assentada, bem vestida. Que a gente fala bem vestida, mas não é porque ela está combinando, toda a peça está assentada no corpo e está fazendo um conjunto harmonioso. E essa é uma das funções nossa, de contribuir para que exista isso. A gente tem que valorizar esse trabalho. Não é uma coisa... Até um pijama, eu acho que ele pode ser feito para a gente se sentir elegante. É muito agradável você levantar de manhã e vir para a mesa do café com pijama. No final de semana, quem não gosta de fazer isso? Interessante que a gente teve uma moça no ateliê que ela falava exatamente isso, de fazer uma roupa que você pudesse ficar em casa, que você ficasse confortável, mas bem vestida. E hoje, nesse período que a gente tem ficado todo mundo preso dentro de casa, trabalhando em casa, isso eu acho que é mais importante ainda, de estar com a peça que fique bem vestida e que, ao mesmo tempo, que nos dê conforto. Interessante isso, que eu me lembrei agora de uma época que eu estava lendo algumas coisas sobre estresse de trabalho, né? Aquele negócio de por que as pessoas se estressavam tanto. E uma pessoa falou assim, não, tem a questão de manter a pose. Que é aquilo, você põe um salto, põe aquela roupa justa que te aperta na cintura, que te aperta nas costas, que te aperta nos braços, e você tem que estar alegre, sorridente, fazendo o seu trabalho, que às vezes nem é tão fácil fazer dentro daquela estrutura que você se colocou. Porque uma roupa é uma armadura às vezes, né? Então, e aquele salto e aquela meia fina, que graças a Deus pararam de usar isso, no país tropical isso deixou de ser moda. Então, tudo isso que estressa a gente. E hoje a gente, toda essa evolução do homem, é agradável a gente vestir uma roupa pra gente, em um momento que nós vamos estar num evento, numa festa, numa coisa assim. Às vezes a gente quer aquele salto imenso, que a gente anda de uma mesa para outra, senta, ou do carro para a cadeira, para o sofá, e fica sentada, porque não dá para ficar em pé nem dançando. E com aquela roupa apertada, mas a gente tá linda, linda, maravilhosa, saindo na foto maravilhosa. Então, a nossa contribuição é para que exista essas possibilidades, que as pessoas se sintam maravilhosas. E hoje o que eu vim falar é sobre essa importância da modelagem plana. Em que ela contribui para o nosso trabalho? Como ela é importante
mesmo com que a gente tenha resistência, que a gente não saiba, e que hoje em dia a gente tem muita facilidade para aprender. E tem muito vídeo ensinando, muita gente, muito texto divulgado ensinando como fazer modelagem. Depois que a gente aprende a quantidade, a gente às vezes vai ver aquele assunto, é como tudo. A gente vai ver, pô, isso aqui não vai funcionar, não é desse jeito. Então, logo que a gente vê que não está bem. Então, é buscar aprender e fazer o melhor possível. E comente aqui o que você tem dificuldade, o que você acha da modelagem, o que você gostaria de melhorar no seu trabalho.